pedir paz e harmonia, para que nosso irmão Alexandre possa proferir a sua palestra com a ajuda dos espíritos, dando a ele o dom da palavra, do entendimento. Que a leitura da nossa irmã Gabriela seja esclarecedora, abrindo as nossas mentes, os nossos corações para o trabalho de hoje. Agradecemos também a espiritualidade boa e amiga, sempre presente e atuante, que eles possam a cada um abraçar e que nós possamos deixar ser abraçados. Nesse amor, nesse carinho, damos iniciado a primeira parte da nossa palestra. A leitura de hoje é do Livro dos Espíritos, Diferentes Ordens de Espíritos, questão 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, pois não existe entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, e assim se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Todavia, se considerarmos os caracteres gerais, elas podem se reduzir a 3 principais. Podem-se colocar em primeiro lugar aqueles que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos são caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Boa noite. Boa noite aos internautas. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e eu vou falar sobre o grau espiritual e a ordem dos espíritos. Bom, vocês podem encontrar no Livro dos Espíritos, né, sobre o assunto, até com mais perguntas que Allan Kardec, ao indagar os espíritos sobre a questão do grau espiritual e essa ordem, né, que até então a gente não se tinha uma visão muito clara de que forma, no mundo espiritual, essa ordem funcionava, esse grau. Né? A gente tinha breves noções, geralmente de espírito mal ou espírito bom, ou espírito bem-aventurado, como se dizia antigamente, né? Os bem-aventurados, aquele que fica no limbo, que não era nem bom nem mal, ficava entre o inferno e o céu, né? Mas veio a doutrina espírita para nos abrir a cortina do entendimento e nos tirar da ignorância na qual a gente vivia um tempo atrás. Mas eu vou aqui começar a falar mais dentro, assim, de uma proposta mais didática, né? Para quem já conhece, relembra, né, sobre o assunto. Para quem não conhece, está conhecendo o Espiritismo agora, sejam bem-vindos, né? E vocês vão ver que não tem nada de mistério, não tem nada de extraordinário, e sim de uma coerência e de digamos assim, uma coerência na questão da explicação. Não existe uma explicação misteriosa, não existe algo sobrenatural. O que existe, assim, um conhecimento que vai dentro da nossa razão. Então, assim, gente, interferência. E vamos começar a nossa palestra perguntando: o que é o espírito? Na questão número 23. Dá licença. Oi, alô, alô. Oi? Agora deu, né? Sem interferência. Então, assim, ó, eu pergunto para vocês, o que é o espírito? Né? Muitas vezes a gente quer se arvorar
a pesquisar, a saber sobre o mundo espiritual, mas a gente nem se toca de saber o que é primeiro o espírito, o que nós somos. Pois somos todos espíritos. Mas o que é espírito? Na questão número 23 do Livro dos Espíritos, para quem estiver interessado em pesquisar, né? Número 23, a pergunta, o espírito responde: espírito é o princípio inteligente do universo. Mas também, na questão número 76 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Uma é o que é. Agora, o que definição a gente pode se dar aos espíritos? E a resposta da espiritualidade foi: os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Bom, sabendo que a gente é criado simples e ignorante, Papai do Céu, quando nos cria, né, nos criou, Ele continua criando ainda, nós somos simples e ignorantes. Mas nós temos o livre-arbítrio, já desde que nós surgimos, que nos faz optar pela questão do caminho do bem e do mal. Mas, às vezes as pessoas perguntam, mas será que todo espírito precisa passar pelo caminho do mal? Precisa ser mal para chegar a atingir a última escala? A última não, a primeira, né? A escala dos espíritos puros? Não. Né? Não necessariamente. Mas pela ignorância todos nós passamos. Pelo desconhecimento das coisas, da natureza, do mundo aqui material, do mundo espiritual, todos nós passamos. Isso não tem como escapar. Não tem como exigir de uma criança de primeira série que ele saiba o que sabe o da oitava, o que sabe o que está fazendo o terceirão. Então, a gente passa pela ignorância. Isso, ignorância no sentido não de pejorativo, ignorância de ignorar, de desconhecer certos conhecimentos. E a escala que eu escolhi para a gente começar, já que nós nascemos simples e ignorantes, é a terceira ordem. Por quê? Porque nessa escalada espiritual, eu estou colocando aqui conforme o Livro dos Espíritos, mas dentro do próprio livro, a espiritualidade já nos alerta. É difícil você colocar uma linha divisória do que é nessa ordem, nesse grau evolutivo. Porque todos nós, conforme nós vamos reencarnando, conforme a gente vai conhecendo outros mundos, conforme a gente vai tendo contato com outros espíritos, a gente vai subindo de grau. Mas quando a gente fala grau aqui para nós, aqui espíritos encarnados, a gente pega o que a gente tem de exemplo aqui. Grau, você pensa num grau primário, em séries iniciais, o ginásio, o ensino fundamental, o terceiro grau, o ensino médio, o segundo grau. É isso que a gente tem na nossa cabeça. Mas no mundo espiritual não é assim. É difícil você colocar uma linha divisória, porque isso vai decorrer muito da experiência do espírito. Eu posso ser de um grau espiritual um pouquinho a mais. Mas o que é esse pouquinho a mais? É a questão do meu conhecimento. De repente a dona Sandra já tem um pouco a mais de mim. Mas como é que eu vou medir isso? É estranho. É que a gente tenta medir aqui. A questão de status, a questão de, você fez a sua graduação, você fez pós-graduação, você fez mestrado, você fez doutorado. A gente mede dessa forma. Mas no mundo espiritual não tem. A dona Sandra é um pouco mais evoluída do que eu. Mas eu vou sentir que ela traz na sua bagagem um conhecimento que eu ainda não adquiri. Não precisa ela usar nada para distinguir de mim. Mas eu sinto, quanto espírito, que ela tem um conhecimento a mais. Esse conhecimento a mais, já há uma diferença. Que ela não precisa dizer para mim: olha, eu sou mais do que você, Alexandre. Eu não preciso dizer: olha, Sandra, a senhora é mais do que eu. Não há necessidade. A gente se percebe, o espírito se percebe. Não há necessidade de ficar dizendo o título, porque não há título. Há experiências. A experiência e o tesouro que Jesus Cristo mesmo falou no Evangelho,
aquele na qual nenhum ladrão rouba, que é o amor, que é a caridade, que é a prática do bem durante a tua escalada. Obviamente, eu não preciso me sentir constrangido e nem inferior, porque a dona Sandra é um pouco a mais do que eu. Muito pelo contrário, eu vou me aproximar e vou beber da fonte do conhecimento dela. Se eu penso em evoluir, eu preciso me aproximar até pela questão de evoluir. Senão eu vou ficar estacionado. Aí, quando a gente se volta aqui ao nosso mundo carnal aqui, material, na qual a gente não é a nossa morada, e sim apenas temporário, a gente se pega muitas vezes em conflitos, em choques, que nada mais, nada menos se passa pelo orgulho. Porque ela é mais do que eu. Nós somos, por exemplo, 3 médicos aqui. Mas ela parece que tem uma coisa a mais, e todo mundo vai nela, todo mundo quer ela como médica, eu já vou ficar mordido. Mas eu também tenho conhecimento, eu também sou médico. Só que eu vou ficar mordido. Eu vou ficar enciumado. Eu vou ficar já meio com a pulga atrás da orelha. Porque eu estou pensando, esse grau que eu estou pensando é aquele grau que a gente está habituado. Eu preciso estar acima para eu poder me sentir bem. E eu estando me sentindo bem, significa que eu tenho muitas vezes que pisar em cima do outro. Olha, eu sou melhor do que você. Desculpa, você também. Né? Nós estudamos medicina, mas eu sou realmente o doutor verdadeiro. Então a gente tem essa coisa. Porque ainda nós estamos nos acostumando, nos doutrinando, nos ensinando a amar o próximo. Então a gente vai errar. E o mundo carnal, para isso, que é essa escolinha aqui, chamada Terra, ela serve. É um mundo de provas e expiações, para isso que nós viemos para cá. Para a gente perder um pouco disso. Tá? E quando a gente fala assim, é uma coisa bem comum acontecer quando alguém... Você já deve ter sentido uma vez isso assim. Quando você dá uma ideia, aí vem a outra pessoa em cima da tua ideia, dá uma ideia melhor, aí todo mundo olha para ela, e todo mundo vai na ideia dela, você fica... Aquela coisa assim, não, mas eu também dei a ideia, não, eu começou comigo. Aí quer disputar para o quê? Quer disputar porque eu quero ser melhor. Só que esse melhor nosso aqui, não é o melhor lá no mundo espiritual. É um melhor totalmente diferente. Nós ainda estamos no melhor, ainda apegado a isso aqui. A imagem, ao status, ao título. Não que a gente não deva estudar, não que a gente não deva fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, não é isso. Você pode até fazer. Mas quando você pega a tua experiência, seja de vida, ou a tua experiência seja acadêmica, e você começa a colocar isso como parâmetro para me separar dos outros, ou seja, eu sou mais do que você, aí é um problema. Fazendo isso, a gente, quando vai para o mundo espiritual após o desencarne, que a gente deixa o nosso corpo físico, uma vez que nós não somos isso aqui, nós somos espíritos, e eu acho até engraçado quando a pessoa fala assim, o meu espírito. Não, não é o meu espírito, é você. É o meu corpo, é o mais correto falar, é o meu corpo. Mas quando eu falo, eu digo eu quanto espírito. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai se encontrar com aqueles que a gente se afiniza. E muitas vezes a gente vem com aquela coisa, né? Aquele orgulho, aquela prepotência por causa do título acadêmico. E a gente acaba nos encontrando muitas vezes com outros que pensam iguais e não estão numa condição muito favorável. Não estão numa condição muito boa. Título de doutor, ou título de mestre, ou título de professor, ou título de médico, ou título de disso ou daquilo, no mundo no espiritual, não vai fazer muita diferença para te colocar em algum grau que vocês têm que estar. Mas o que vai valer é o que vocês fizeram ou deixaram de fazer aqui no planeta Terra. Isso vai fazer a diferença. Claro que o conhecimento de um professor, de um médico, ou de um advogado,
ou seja o que for, claro que vai ajudar, mas não vai me ajudar em nada se eu não souber aproveitar em prol do outro. O que me adianta eu ter conhecimento, mas eu não tenho a compaixão, a piedade pelo próximo? Aí a gente se depara uma ordem que é espíritos imperfeitos. Aí acorda e não sabe por quê. Está num mundo entre os iguais a ele, que não estão numa condição muito feliz. E aí a gente acaba ficando mordido, às vezes blasfemando contra Deus, às vezes blasfemando contra a religião, às vezes achando que tudo é culpado de eu estar aqui, menos eu. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, é muito interessante, se vocês puderem dar uma olhada, que ali vocês vão ver vários espíritos em graus diferentes, tá? No mundo espiritual. Aquele ignorante, aquele que está ainda iludido, aquele que tem um mal, carrega o mal dentro de si, aquele que quer acabar com tudo, porque a raiva é tão grande, o orgulho é tão grande, que ele não se enxerga a condição que ele se encontra. A predominância da matéria sobre o espírito. Isso é uma característica dos espíritos imperfeitos. Muitas vezes a gente se deixa levar pela predominância do corpo físico e das sensações que esse corpo físico nos traz. E a gente, às vezes, se apega por demais nas questões do corpo. E não estou falando aqui na questão do corpo, de você cuidar do corpo, de você andar limpo, fazer o cabelo, passar um batonzinho, né, ou se arrumar. Não é isso. Isso é o que a gente precisa fazer para estar com o corpo sadio, para estar bem vestido, né, mesmo com roupa simples, para estar limpo. Eu estou falando na questão dos prazeres, entre aspas, que essa sensação passa para o espírito. Tem pessoas no leito de morte, entre aspas, ou pouco antes de desencarnar, que está, assim, segundo alguns depoimentos de pessoas espíritas, até conhecidas minhas na área da enfermagem, da medicina, que não querem morrer. Não querem. Se apegam tanto, mas tanto ao corpo físico, que quando eles entrarem no mundo espiritual, eles vão ter sérios problemas. Sérios problemas de aceitar a condição espiritual, de que eles são espíritos, e aceitar muitas vezes uma condição na qual eles não querem estar, mas terão que passar, porque eles não trabalharam com o espírito. Eles só se deixaram dominar pela matéria. Então, essa é a característica principal dos espíritos imperfeitos. A propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles seguem, né? Isso é o que faz a gente estar numa condição de terceira ordem. Aquele que muitas vezes se acha melhor do que o outro, segundo Jesus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, tá? Cabe muito bem nisso. Aquele que acha que sabe tudo, mas no entanto não sabe, se acha movido pelo orgulho, ele pode não ser mal, mas ele tem a propensão ao orgulho, e isso vai colocar eles numa condição de espírito imperfeito. Tá? Todos, obviamente, têm a compreensão da existência de Deus, a intuição, mas não compreendem. Vocês acham que o bandido, o assassino, que comete vários assassinatos, que ele rouba, que ele assalta, que ele mata, vocês acham que ele não tem intuição de Deus? Ele tem. Só que a predominância da matéria sobre ele, espírito, é tão grande, aquela questão de querer ter, e a propensão ao mal é tão grande, que isso é abafado. Mas está ali a sementinha. Por isso que a gente não deve achar que basta pena de morte para resolver. Porque ele vai continuar no mundo espiritual. E do jeito que ele é.
Então isso não resolve. O que resolve é nós trabalharmos com nós mesmos, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, para que a gente possa fazer disso aqui um mundo melhor. Mas vamos para outra. Então, assim, a espiritualidade, gente, se vocês forem olhar no livro dos Espíritos, não peguem isso ao pé da letra, tá? Porque no próprio livro dos Espíritos, ele fala que essa diferença é difícil de você colocar essa linha divisória. Entre eles, há umas diferenças que não dá para a gente colocar em palavras no português ou no inglês. Não tem como diferenciar. Mas aqui, para a gente ficar digamos assim, com mais conhecimento, eles colocaram dessa forma. A 10ª classe, eu vou começar, né, do último, os espíritos impuros. Aqui fala que são inclinados ao mal e fazem nele o objeto de suas preocupações. Eles não têm escrúpulos nenhum. Eles fazem o mal mesmo. É aquele cidadão que a gente conhece encarnado, que ele faz todo o mal que ele possa fazer. Assassinar, estuprar, né? Fazer o que ele... assaltar. Ou seja, o espírito, no mundo espiritual ali, tá? Ele continua, muitas vezes, fazendo aquilo que ele fazia aqui, e de uma forma, às vezes, muito mais perigosa. Por isso que a gente tem que cuidar, quando a gente, às vezes, clama por justiça, da pena de morte, que como o mundo espiritual é povoado de espíritos, eles continuam lá no mundo espiritual e, às vezes, fazendo coisas piores. Porque aqui a gente consegue colocar eles dentro das leis, colocar eles numa prisão, né? Mas e no mundo espiritual, que você não vê? E eles estão aqui, no nosso meio, influenciando, dando falsos conselhos, dando a intuição errada. Às vezes você quer se livrar de um vício, mas aí se aproxima. Às vezes você, para te botar justamente no caminho ao contrário. Às vezes você tem aquela coisa de, eu vou fazer uma maldade, né? Porque você fica com raiva, às vezes, de uma pessoa, você quer fazer, vocês acham quem é que vai incitar vocês? Um espírito impuro desse. Que é um ser que ainda está na escala da evolução. Muitos consideram eles como demônios. Foram conhecidos durante a nossa trajetória como demônios, maus espíritos. Mas eles ainda vão acordar ainda. Ainda eles vão ter aquela sementinha brotando dentro deles, que é a intuição da existência de Deus, do amor de Deus e o amor ao próximo. Nós medimos por anos, meses, dias, horas, o nosso tempo. Na espiritualidade não se mede dessa forma. O que é 100 anos para o espírito? Para nós é 100 anos, né? Puxa, é uma vida praticamente, que pouca gente passa por isso. Para eles riem. Isso aí é um estralo de dedo. O que é 100 anos para um espírito? Ele tem a eternidade. Ele não se mede por relógio, por tempo. Né? Então esse espírito impuro, ele vai ter a chance dele. Então, o espírito da 9ª classe, que é o espírito leviano, é aquele que muitas vezes não é igual ao espírito impuro. Ele não faz tanto mal. A propensão dele não está a maldade, aquela coisa de se deliciar com a morte dos outros, com a desgraça dos outros. Não, ele muitas vezes, ele simplesmente é malicioso. Ele brinca com a verdade e com a mentira. E ele ri, né? E ele ri, muitas vezes, do medo que ele nos causa. Por isso que a gente tem que ter um alerta, muitas vezes quando a gente faz a brincadeira do copo, né? Muitas vezes aqui já deve ter feito, eu já fiz quando adolescente, muito curioso. Mas quando a gente fala, as pessoas acham que é mentira. Mas muitas vezes vêm esses espíritos levianos, eles não têm comprometimento com a verdade. Eles podem usar da mentira e Deus me livre. Se você muitas vezes acredita, você acaba levando ao pé da letra e pode trazer sérias consequências para você. Por isso que a gente deve ter o cuidado.
Porque a gente muitas vezes não sabe com quem está lidando. E aí ele vai dizer assim, mas você vai sofrer um grave acidente e seu filho vai ficar com graves sequelas. Pronto. Ele nem sabe disso, gente. Ele está jogando com você. Ou ele vai dizer, mas você é uma pessoa muito inteligente, você realmente tem que fazer aquilo que você vai fazer, investir todo o seu dinheiro naquele projeto, não sei o quê. Aí você vai, mas o Espírito falou que eu preciso, né, investir todo o meu dinheiro no projeto. Você vai lá e não era para você fazer. Ele vai rir de você. Ele vai zombar de você. Ou ele vai dizer assim, você vai perguntar, quem está aí? O demônio, pronto, meu Deus, o demônio, você vai ficar todo assim. Ele vai estar rindo de você. Eu fiz um tempo, faz alguns anos, uma brincadeira, lá no teatro a gente apresentou na Semana Cultural Espírita, Copos que Andam. Então até alguns trabalhadores aqui da casa participaram, e na qual eu era um espírito obsessor, tinha mais 2 pessoas comigo, né, que era o espírito obsessor, e tinha essa brincadeira. Sabe, de responder e rir, ficava rindo. Eu sei que a gente ficava rindo, né, interpretando o espírito. É um espírito leviano. Ele não tem comprometimento com nada. Por isso que a gente tem que ter o cuidado de ter uma coisa em mente. Não é porque se torna espírito que sabe tudo. Esse espírito leviano, ele pode ser totalmente ignorante em matéria de medicina. Mas se você pedir um conselho para ele, meu amigo, você vai tomar cada remédio que não tem nada a ver com você. Muito menos com os seus problemas. E ele vai rir, porque você deu ouvidos a ele. Tão perigoso quanto é o espírito pseudo-sábio. Aquele que tem conhecimento, tá? Ele não é um espírito totalmente ignorante, ele tem um certo conhecimento, porém, ele é limitado. Mas ele é aquele que acha que ele sabe tudo. É o espírito que, se você indagar ele, se você estiver se comunicando com ele, que você indagar ele, começar a querer perceber, querer pegar ele em alguns assuntos, em algumas opiniões que ele deu, que você também tem conhecimento, ele é capaz de se irritar com você. Na qual ele acaba demonstrando o que realmente ele é. Esse se traveste de cientista, porém, não é um cientista. Esse se traveste de um espírito muitas vezes bom, mas não é um espírito bom. Ele é movido muito mais pelo orgulho do conhecimento que ele acha que tem. Não vamos dizer que ele não tenha um conhecimento. Ele joga com você, ele vai jogando. E aí, muitas vezes, você acaba achando, né, por descuido, que ele é um espírito sábio. Mas imagina, ele falou, ele respondeu, ele explicou para mim todos aqueles problemas e tal. Como que ele não sabe? Mas aí a gente tem que ver o seguinte, cedo ou tarde esse espírito acaba demonstrando que ele não tem o conhecimento. É só você perceber, é só você ficar atento que você consegue perceber. É igual nós aqui. Vocês já devem ter pego alguém nessa travessia da vida de vocês, que você está falando de um assunto, a pessoa já começa a falar, e já fica meio assim. Aí, mas quem vê falar parece que é um doutor, né? Mas é aquele que leu a capa e contracapa do livro, e sai a falar, ele dá muito mais a opinião dele do que o assunto em si. Aí você, aí você começa a se aprofundar, quando você vê ele está saindo pela tangente. Porque ele não tem um conhecimento sólido para poder dialogar com vocês. Assim é o espírito pseudo-sábio. Se você começa a conversar com ele, começa a indagar o assunto, na qual você também conhece, meu amigo, você descobre que ele está realmente mentindo e que ele não é conhecedor disso, tudo que ele diz. Na 7ª classe, nós temos os espíritos neutros. Aqueles que não fazem nenhum bem e nenhum mal. Porém, por não fazer o bem, eles estão numa condição de espíritos imperfeitos. E por também não fazer o mal, não estão numa condição, de repente, tão sofredora quanto, de repente, o espírito impuro. Por isso que ele está na 7ª classe.
é aquele espírito que, para ele, tanto faz como tanto fez, se o mundo está de perna para os ares, se o mundo está certo, se está errado. Ele, muitas vezes, ele vai conforme o interesse dele. Às vezes, ele está por aqui, no mundo terreno, vagando, andando, vendo coisas, o que interessa para ele. Ele não tem aquela coisa do mal. Eu vi ela ali, vou fazer mal para ela porque ela está com esses pensamentos. Às vezes ele até vê, mas ele não dá muita bola. Para ele, tanto faz como tanto fez. Ele vai procurar o que lhe interessa fazer, ou ver. Diferente, por exemplo, dos espíritos batedores e perturbadores. Esses, tá? A sexta classe aí, não quer dizer que os outros não possam fazer também, tá, gente? Por isso que eu digo que a gente não deve levar muito ao pé da letra, que a própria espiritualidade do Livro dos Espíritos nos alerta a isso. O espírito pseudo-sábio, ele pode ser também leviano, ele pode ser também um tanto que mal, ele pode ser ele causar uma perturbação, pode fazer acontecer batidas, se ele consegue, se tem de repente ali um médium de efeitos físicos, ou a ectoplasmia suficiente para ele poder fazer isso. Ele pode fazer isso também. Só que os espíritos batedores e perturbadores, geralmente eles são aqueles que estão em casas mal assombradas, né? Que realmente dá aquelas batidas, que dá aqueles, às vezes, sussurro. Muitas vezes é mais para nos assustar e rir junto com os levianos, do que para nos trazer alguma coisa boa. Mas, muitas vezes, o mal vem para o bem. O remédio é amargo, mas o efeito é bom. Muitas vezes é nos permitido a gente se confrontar com esses espíritos batedores e perturbadores, porque às vezes a gente precisa de alô, acordem, acorde para o mundo espiritual. Não é só aqui. Existe algo além. E aí vem esses espíritos batedores e perturbadores. Eles estão na sexta classe. Mais interessa a eles botar medo, fazer você sentir medo, do que te fazer mal. E eles riem disso. Igual quando a gente dá um susto em alguém, né? Aí ri, né? Levou um susto. Ficou com medo, né? Aí faz um barulhinho, sabe? Já tentaram me pegar várias vezes nisso, né? Fazer um barulhinho como se fosse alguma coisa assim. Aí você, tu não tem medo? Não é que eu não tenha medo. Mas se for alguma coisa, né? Mas tem gente que se apavora. Quando eu era adolescente, eu fugia. Uma vez o guarda-roupa da minha mãe abriu, que era aquele guarda-roupa antigo, fez assim, ó. Eu tinha 12 anos. Onde é que eu fui parar? Lá na rua. Me escapei. Achei que era um espírito. Mas assim, e eles brincam com isso. Né? Pode ser efeitos normais. A madeira, ela trabalha. Ela pode dar o estralo, para quem já morou em casa de madeira ou mora, ela estrala. Até mesmo o guarda-roupa, como esse guarda-roupa que eu dei o exemplo, que é aquele guarda-roupa que é guarda-roupa. Hoje em dia, né? Molhou, aquele guarda-roupa não, durava 100 anos. Aquele guarda-roupa que, às vezes a madeira trabalhava, ela dava um estralo, a porta abria. Né? Às vezes pode ser um efeito físico normal. Outras, no entanto, têm a presença desse espírito perturbador ou batedores. Vamos mudando? Aí, esses espíritos, tá? Eles são da terceira ordem, os espíritos impuros. Tá? O grau deles, entre eles, como eu falei, é difícil definir. Um sofre mais, um menos, um tem um conhecimento a mais, um tem um conhecimento a menos, mas é bem difícil da gente distinguir. Mas vamos para a segunda ordem, que são os bons espíritos. Esses, o predomínio do espírito é sobre a matéria. Lembra que eu falei no começo ali? O que predominava nos impuros é o quê? A matéria predomina nos espíritos. Aqui já muda. Aqui eles têm um predomínio sobre a matéria. Não total, mas eles têm muito mais do que os espíritos da terceira ordem. O desejo do bem, eles têm. Todos anseiam pelo bem e fazer o bem, tá? E as suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão do grau que atingiram. Olha bem, tá? Nem todo bom espírito consegue atingir um grau de amor ao próximo assim enorme, mas ele está ali, ele é um bom espírito. Só o fato dele desejar o bem
de desejar amar ao próximo, tentar aprender, aquilo que eu falei aqui antes, ela é um pouco melhor do que eu, e eu estou aqui tentando fazer o bem, só o fato de eu estar fazendo, tentando me aproximar dela, para aprender, evoluir, já me faz ser um espírito de segunda ordem. Porque eu tenho esse desejo de evoluir, de caminhar. Quantos, depois de uma certa idade, voltaram a estudar? Não dá aquela vontade assim, eu preciso, parei na quinta série. A minha mãe, por exemplo, é um exemplo disso, hoje 78 anos. Ela fez já depois de casar, já estava com uns quase 50 anos, ela, na época, tinha que trabalhar na roça, aquela coisa toda, né? Ajudar a família. Ela foi estudar, fez o ensino fundamental, fez o segundo grau e se formou. Mas ela tinha aquela vontade, eu quero voltar. Né? É isso que nós sentimos quanto espíritos no mundo espiritual. O desejo do bem, a questão de procurar a ciência, a questão de procurar o lado da moral. Aí nós temos uma distinção que nós vamos ver agora. Pode mudar? Aí nós vamos ter uma diferença aqui. Os espíritos benévolos da quinta classe são aqueles que são muito mais pela questão moral do que os espíritos sábios. Não que eles não sejam bons, mas a propensão deles é mais por fazer, por ajudar, por estar vendo a questão moral das pessoas, do que aquele que também é bom, mas tem a predisposição para a ciência. Porque a gente vai para o mundo espiritual com os nossos desejos. O espírito sábio, tá? Ele já é um espírito que ele tem um conhecimento da ciência um pouco melhor. Mas o espírito benévolo, que está na quinta classe, também pode ter, mas ele tem muito mais predisposição de estar trabalhando na questão moral, está ajudando as pessoas a sair do vício, da sexolatria. Não que o sábio não possa fazer, mas ele pode até ajudar com o conhecimento da ciência que ele tem e que ele está adquirindo no mundo espiritual. E aí ele consegue casar junto com o espírito benévolo. O espírito prudente, e é até engraçado, porque eu vi aqui, ó, espírito prudentes, né, é da terceira classe. Eles são espíritos chamados espíritos de sabedoria. As qualidades morais do mais elevado grau formam seu caráter. Sem ter conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes dá um julgamento preciso e sábio sobre os homens e as coisas. É quase que juntando o benévolo e o sábio no prudente. Ele tem a ciência e tem a moral aqui. Ele consegue dominar os dois. Não que os outros não consigam, mas ele consegue de um modo melhor, fazendo com que ele abra a visão e ele pode nos dar conselhos muito mais seguros, porque ele tem os dois lados, da ciência e da moral. Né? Então ele consegue nos ajudar nesse sentido. Ele tem uma visão muito clara, né? E eles são espíritos que não são levianos em dar conselhos sem saber o que eles estão falando. Eles são espíritos de sabedoria e eles têm esse cuidado. Os espíritos superiores são espíritos que já têm os três. Ele é benévolo, ele é sábio, ele é prudente, sabedoria, e ele, então, se faz um espírito superior. Quando a gente fala espírito superior, a impressão que dá para a gente é que nós somos melhor, no sentido de melhor, de orgulho, do que o outro. Aqui não tem isso. Aqui não mora o orgulho. Não mora essa coisa de... Porque a dona Sandra nunca vai se orgulhar de ser melhor do que eu. Ela, muito pelo contrário, isso vai fazer com que ela se aproxime de mim e me ajude a eu também chegar a um patamar melhor. E os espíritos superiores são os espíritos que estão aí, muitas vezes nas casas espíritas, tá? Às vezes nas igrejas, às vezes se manifestando através de pastores e padres, ou de médiuns nas casas espíritas, até em casa de umbanda, candomblé, por que não? Porque eles se utilizam de todos os meios que eles têm para poder ajudar a gente.
Por isso que a gente não deve julgar religião nenhuma, seja de que caráter for. Toda religião é boa, desde que nos eleve a Deus, né? Então, assim, eles estão presentes. Ou você acha que isso só está na casa espírita? Não. Eles estão aqui, estão na igreja evangélica, estão na protestante, estão na católica. Vocês vão encontrar espíritos superiores também lá, auxiliando os seus fiéis ali, que cultuam o catolicismo, os evangélicos, os protestantes, os umbandistas, os espíritas, a se encaminharem para o bem. E os espíritos superiores, jamais eles se dizem superiores. Se vocês um dia verem uma comunicação na qual o espírito se orgulha de ser superior, com certeza é um pseudo-sábio. Porque espírito superior nenhum se orgulha de ser superior. Ele trabalha, porque ele sabe que sendo superior, ele é superior porque ele trabalha, porque ele ama, porque ele se dedica, ele se esforça nessa caminhada evolutiva. Isso para ele é um prazer. Né? O conhecimento da ciência, o conhecimento moral, o conhecimento do amor ao próximo, que Jesus muito falou e na qual a gente não compreende muito bem, ele faz disso um instrumento para cada vez se aproximar mais de Deus. Se aproximando de Deus, ele vai para a primeira ordem, pode mudar que é os espíritos puros, na qual todos nós ansiamos em ser, e um dia nós seremos, que são os espíritos que não têm uma influência nenhuma da matéria, apesar que os bons espíritos, né, os da quinta, quarta, terceira, a influência é pequenininha, muito pequena. Ela quase não... Mas aqui não tem influência nenhuma. Já não reencarnam mais, trabalham em prol do universo, ou, se for o caso, trabalham em prol do nosso planeta Terra, junto com o nosso governador do planeta Terra, que é Jesus Cristo, tá? E a superioridade intelectual e moral é absoluta. Isso não significa que ele não esteja mais evoluindo, tá, gente? Ele tem, sim, serviços a fazer. Ele vai, muitas vezes, onde há necessário se fazer presente. Quando o espírito superior, muitas vezes, ele tem que reencarnar, vocês já veem a diferença nele. Aqui. Né? Eu ia citar alguns nomes de algumas pessoas conhecidas que a gente sabe, mas assim, eu não quero colocar eles em classe nenhuma, tá, gente? Eles são espíritos, sim, bons, né? A gente tem aqui no Espiritismo Chico Xavier. Quantas pessoas se emocionavam ao chegar perto dele? O homem não precisava nem abrir a boca para falar nada. Mas a moral dele, porque ele se esforçou, porque ele se dedicou, porque ele seguiu o Evangelho de Jesus, era tão forte que só a presença dele, o magnetismo dele, já fazia as pessoas às vezes chorarem. Uma vez uma atriz estava interrogando ele assim, e de repente ela começou a chorar. Aí depois numa entrevista ela falou, eu fiquei tão emocionada perto dele, pela figura que ele é, que eu senti uma paz, uma alegria tão grande que me deu vontade de chorar. E eu chorei. Né? Mahatma Gandhi, por exemplo. Né? Gandhi também foi um espírito bom. Claro, mas o Gandhi deve ter alguns erros, o Chico também. Claro, gente, ser humano está aqui. Quem não errou? Chico se dizia sempre o último dos últimos. Ele dizia, não, por favor, eu ainda tenho muitos erros. Então, assim, gente, Mahatma Gandhi também, Madre Teresa de Calcutá, outras pessoas que, enfim, a gente vai ficar até amanhã falando tantos nomes de outras religiões também, até pessoas que não são religiosas, que são pessoas que são espíritos bons. E quando um espírito desse, que é o superior, ele vem para a Terra reencarnar, ele vem para missões. Ele não vem para espiar. Ele não vem para provas. Ele vem para missão. Ele tem uma missão a fazer. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, e Jesus Cristo que reencarnou? Ele encarnou. Mas ele era um espírito que já estava governando a Terra e ele veio para dar o exemplo. Tá? Ele veio para uma missão, ele veio para dar o exemplo. E está até hoje, né? Há mais de 2000 e poucos anos, dando o exemplo, e a gente
infelizmente a gente não vira os olhos, né? Mas então assim, gente, os espíritos puros estão aí, a gente quer ter a presença dele, a gente se tem que se fazer merecedores da presença dos bons espíritos. Os nossos parentes que já desencarnaram, não dá para dizer que grau evolutivo eles estão, mas a gente sempre pensa neles com carinho e amor, a gente sempre ora, mas a gente tem que ter uma coisa muito certa na nossa cabeça. Todos nós iremos ser espíritos puros. Basta essa caminhada ser mais rápida ou mais lenta, conforme as nossas obras. Basta você querer se esforçar, basta você querer tirar o que tem de ruim na sua vida e se melhorar, você com certeza vai atingir. Tem uns que atingem rápido, outros mais ou menos, outros são devagar. Não importa, um dia todos chegarão. E a eternidade está aí, não tem pressa. O mais importante é que a gente aprenda e a gente ame o próximo. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Bem, gente, vamos continuar em silêncio, né? E vamos para a segunda parte, que é a fluidificação. Sempre, gente, em silêncio, físico e espiritual. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Gabi. Vamos ouvir a oração final do Alexandre. Vamos fechar nossos olhos e elevar o pensamento a Deus, pedindo aqui a sua bênção sobre nós, sobre os nossos entes queridos que estão aqui encarnados conosco nessa experiência de vida, e que Ele possa derramar a sua bondade e assim a gente ter a sua bênção de ter próximo de nós bons espíritos, nosso anjo da guarda, que nos ajuda no nosso dia a dia a ter mais paciência, a ter mais tranquilidade, a ter mais sabiência, a ter mais amor a si e ao próximo. Que possamos ter eles no nosso dia a dia, através de nossas ações, rumo ao bem, rumo à evolução, que nos aproxima cada vez mais de Deus. Que possamos ter você, parente, amigo, já desencarnado, nos ajudando no nosso dia a dia, fazendo com que a gente consiga vencer as dificuldades e assim termos aqui um mundo também de alegria, de benesses para todos nós. Obrigado ao Mestre Jesus, aos espíritos amigos aqui presentes desta casa, e que possamos ter uma semana de paz e amor. Que assim seja.